Aqui eu sigo falando a respeito do Congresso da Andav. Não, o Congresso da Andav que chega à sua 9ª edição. A Sarah Kirchhoff esteve por lá e conversou com a economista-chefe da XP Investimento, conversou com Zeina Latif e falou a respeito de várias questões. Sobre a economia brasileira, falou sobre dólar e como que isso impacta na agricultura nacional. Acompanhe. Aprovada a reforma da Previdência na Câmara, isso aconteceu em primeiro turno, segundo turno com uma certa tranquilidade, e agora no Senado também espera-se essa tranquilidade. Acreditava-se que isso resolveria praticamente uma boa parte dos problemas do país. Mas hoje, exatamente hoje, a gente está vendo um dólar a R$4, o Ibovespa está a 103.000, 104.000 pontos, mas esses dias ao longo da sessão chegou a ficar abaixo dos 100.000 pontos, já com a aprovação precificada. A gente continua bastante à mercê do cenário externo, né? Olha, o cenário externo ele acaba sendo preponderante no comportamento de preços de ativos. Não quer dizer que as questões internas não impactam de forma relevante, principalmente quando a gente tem notícias aqui de impacto como foi a reforma da Previdência. A gente conseguiu ter um descolamento naquele momento em relação a outras bolsas do mundo, enfim. Agora, o cenário internacional, de fato, ele merece um cuidado redobrado. Porque tudo bem, o Fed cortou juros, o mercado celebrou, surfou essa onda, mas o ponto é que o mundo desacelera, o comércio mundial está praticamente estagnado quando a gente olha os últimos meses. E essa desaceleração, muito impactada também pela guerra comercial, não é um ciclo que vai se completar rapidamente. Eu penso que ainda teremos trimestres aí de desaceleração, ou pelo menos de não retomada. E isso gera aversão a risco, isso deixa o investidor global um pouco reticente. Quando a gente olha taxas de juros negativas mundo afora, é muito assim, olha, tem liquidez e tal, mas eu vou deixar meu dinheiro em papel público com taxa negativa porque eu fico mais seguro. Então, o investidor global ele está seletivo, mesmo com a liquidez mundial, não tem um caminhão de recursos que vai entrar nas economias emergentes e tal, ainda que o retrato do Brasil até seja privilegiado. A gente viu o sucesso das concessões de infraestrutura, com participação dos estrangeiros, mas é isso. O cenário internacional requer um cuidado. E sobre a questão da Previdência, houve muito esse discurso, olha, a Previdência vai mudar a nossa vida. E isso não é verdade. Pode até ser que esse discurso político tenha ajudado para a sociedade dar apoio, eu entendo isso, mas de verdade a gente está falando de uma reforma que não foi espetacular, foi uma boa reforma, não incluiu estados e municípios, isso é um grande problema, vamos ver, né, como é que vai acabar. Você acha que isso foi um equívoco do governo ter deixado os estados e municípios fora? Isso foi uma construção, né? Os governadores não se empenharam e o governo federal também não. O Congresso acaba reagindo a isso, mas foi um equívoco. Agora, o ponto é que é uma reforma importantíssima, ela ajuda a consolidar esse ambiente de inflação baixa e juros baixos, e o Banco Central, né, podendo cortar juros, inclusive, novamente. Mas do ponto de vista fiscal, pelo menos nos próximos anos, é ficar como está. Né? Não vai sobrar dinheiro para investimento, para saúde, para educação. O orçamento da Previdência vai continuar crescendo. O que a reforma fez é apenas reduzir a velocidade. Então, o próprio governo federal, os técnicos do Ministério da Economia colocam, olha, as despesas com Previdência como proporção do PIB vão seguir estáveis, você vai apenas evitar o crescimento. Em termos absolutos, vai continuar crescendo. Então, o desafio fiscal, infelizmente, ele ainda é enorme, a dívida pública ainda numa tendência de elevação e que exige um esforço ainda, né, para mais ajustes. E essa questão da guerra comercial China e Estados Unidos, que é o que está, né, determinando tudo isso ao longo desse último ano, desde março do ano passado, como você falou, a gente não está vendo ela terminar, né? Ela teve vários novos capítulos, mas a gente não vê ela terminar. E com isso, o que muda falando do dólar especialmente, né? Porque o mercado, inclusive o Boletim Focus de hoje, continua apostando em um dólar lá no fim do ano em 13,75. Só que hoje a gente já está na metade do ano, passou da metade do ano, no segundo semestre, e o dólar está a R$4. A XP acredita nesse dólar 13,75 lá no fim do ano ou já começa a rever esses números? Acho que o intervalo é um pouco maior. É claro que a gente pode se surpreender, o Trump é tão imprevisível, de repente ele
resolve surpreender e ao longo desse semestre faz um acordo e isso tira essa faca que está no pescoço ali dos mercados. Agora, é incerto. Agora, se continuar assim, 2 passos para frente, 1 para trás, errático, aversão a risco, o mundo desacelera, se continuar assim, eu acho que a tendência, de fato, a gente ter um patamar mais elevado do dólar. Lembrando que a fraqueza do comércio mundial é um fator que tende a fortalecer a moeda americana, porque a moeda americana ou a economia americana, ela é menos sensível ao comércio mundial. Então, no relativo, quando o comércio vai mal, os Estados Unidos no relativo vai melhor. E aí a sua moeda se fortalece. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado, assim, é muito difícil a gente prever dólar, você sabe disso, né? Mas minha intuição é que realmente não é esse 3,70, 3,75, é um intervalo mais elevado. Taezena Latifi, ela que é economista-chefe da XP Investimento, trazendo aí as suas perspectivas para a economia brasileira. Neste momento depende de tem várias variáveis, né, que impactam diretamente. A situação não está muito positiva mesmo, né, mas você acompanha as informações aqui no Agricultura BR.